Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um testemunho, algo que aconteceu comigo já tem alguns anos já, e eu ainda não havia passado em nenhum lugar. E recentemente o Senhor veio me relembrar desse acontecimento e me trouxe também uma nova mensagem para transmitir. E como eu ainda não havia dado esse testemunho, eu vim hoje compartilhar com vocês. Algum tempo atrás em minha vida, eu chegava ao culto e eu começava a reparar os irmãos. Eu ficava questionando dentro de mim, internamente mesmo, o que era certo, o que é errado, as atitudes dos outros, e eu ficava policiando os outros dentro do culto. Eu não chegava a falar para ninguém, olha, tá errado, olha isso, mas eu ficava internamente, em meus pensamentos, dentro do culto, pensando isso a respeito do irmão. Então, eu lembro que nessa época, já tem alguns anos, eu estava lendo Apocalipse 12, e o Espírito Santo falou comigo. Apocalipse 12, versículo 10. Foi o versículo que eu li na época, que dizia assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então, a partir desse momento, no meu interior, no meu íntimo, eu já pensei, não, pera, eu estou acusando os irmãos na presença do Pai, diante de Deus, do nosso Deus. Pois eu pensava comigo mesmo, nossa, olha, meu irmão tá fazendo tal coisa errada, isso não pode dentro da igreja. Meu Deus do céu, olha isso, meu Pai querido. O Senhor não se agrada disso, não se agrada daquilo. E eu ficava com isso em meus pensamentos, em meu interior. Eu não chegava a falar isso para os irmãos. Olha, a sua saia está inadequada, o seu calçado está inadequado, as crianças estão jogando joguinho no celular dentro da igreja. Não, eu não chegava a falar o que eu via de errado dentro da igreja. Mas eu ficava com esses pensamentos dentro de mim, do que era certo, do que era errado. Então veio essa palavra do Senhor para mim, e eu percebi que esse sentimento que estava dentro de mim não provém do Espírito Santo, e sim do espírito do erro. Esse sentimento era do acusador que acusa os irmãos, ou seja, do diabo, do Satanás. Ele veio à terra para acusar, ele já acusava os nossos irmãos no céu e ele foi lançado à terra. Então esse sentimento de querer corrigir o outro não é nosso, não provém do Senhor. Deus não se agrada desse sentimento. Então eu queria compartilhar isso com vocês. E essa semana, nas redes sociais, eu acabei vendo uma moça postar nos seus stories, e ela havia comprado 2 caixas de remédio em uma farmácia. Então ela levou essas caixas para casa. Ela abriu a primeira caixa de remédio. Quando ela viu, ela sentiu que a caixa estava leve. E aí ela foi e abriu o frasco e ela viu que não tinha nada dentro do frasco. E aí ela estava triste porque ela precisava daquele remédio e ela precisava das 2 caixas de remédio. E uma continha o conteúdo e a outra não tinha conteúdo dentro do frasco. E aí o Senhor perguntou a mim, o que é mais importante? A embalagem ou o conteúdo? E nos dias atuais a gente está dando muita importância às aparências, ao invés de cuidar a mensagem que está sendo pregada. Por exemplo, aqui em 1 João, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, em João 7, versículo 24.
Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O que é um julgamento justo? O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós deveríamos discernir os espíritos, tomar cuidado com os espíritos, porque tem o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, nosso consolador, e também tem o espírito do erro. O espírito do erro, ele provém do acusador, ele provém de Satanás. E é para a gente ter essa maturidade espiritual em saber se aquela mensagem vem do Espírito Santo ou se aquela mensagem vem do espírito do erro. Aqui em 1 Coríntios 11, versículo 28, o apóstolo Paulo ele diz para nós o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Ou seja, a gente tem que se policiar, cada um examinar a si mesmo antes de participar do corpo de Cristo, antes de ter uma comunhão com o Senhor. Porque senão estaremos fazendo para nossa própria condenação. E no verso 31, ele diz o seguinte: se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, se a gente, em vez de cuidar a vida alheia, cuidasse mais a nossa, nós não teríamos julgamento, nós não seríamos julgados. Porque com a mesma medida que a gente julga o irmão, o Senhor nos irá julgar também. E nós não podemos ficar julgando a vida alheia, e sim a nossa. A gente tem que olhar para nós mesmos e ver o que a gente faz de errado, o que a gente precisa melhorar. E não no irmão. A gente não tem o direito de apontar no irmão o que ele deve melhorar. Até porque o Senhor também nos diz que a gente precisa tirar o cisco do nosso olho primeiro, para depois ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, a gente não pode, tendo uma viga nos nossos olhos, na nossa cara, tampando a nossa visão, dizendo pro irmão: olha, irmão, você está fazendo algo de errado se você não está enxergando nem o que está de errado em si mesmo. Então, a gente tem que olhar primeiro pra gente, para depois ajudar o irmão. Depois que o nosso corpo for todo iluminado, porque a palavra do Senhor diz que quando não haver mais trevas em nós, nosso corpo vai ser todo iluminado. E aí, se não há mais trevas em nós, aí a gente pode ajudar o irmão a tirar a viga do olho, a tirar o cisquinho. Mas enquanto isso, nós devemos nos policiar. Ali, em Romanos 14, versículo 4, eu queria acompanhar aqui com vocês também. Romanos 14, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte aos seus irmãos: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Ou seja, a gente não pode julgar o servo alheio, ou seja, os nossos irmãos, eles não trabalham para nós, eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor, eles são os servos do Senhor, eles fazem parte da plantação do Senhor. Se é joio ou se é trigo, não cabe a nós distinguir. A gente não tem essa capacidade de saber a diferença entre trigo novo e joio. A gente só sabe o que é trigo e o que é joio depois da plantação estar madura, do trigo estar maduro, porque daí o trigo já tem um cacho ali para identificar e o joio não carrega nada. Então, depois que a plantação está pronta para colher, aí a gente vai saber o que é joio de verdade e o que é trigo, mas enquanto isso nós não sabemos. Então a gente não pode ficar reparando os nossos irmãos, chamando de joio quem é trigo novo e nem chamando de trigo quem é joio. A gente não tem essa capacidade, a gente não está capacitado a julgamentos.
Vou ler com vocês Tiago 5, versículo 9. Eu anotei ali no caderninho para mim não esquecer. Eu não guardo muito os versículos na memória. Eu ainda não estou habilitada ainda. Mas um dia eu chego lá. Chegar aqui e falar o versículo de cabeça, de cor e salteado. Em nome de Jesus. Eu ainda não estou capacitada. Vamos achar aqui Tiago 5, versículo 9. Diz o seguinte: Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está a portas. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então não vamos reclamar das atitudes do irmão, se o irmão está fazendo certo ou se o irmão está fazendo errado. É para a gente ter paciência com esses irmãos e orar por eles. A gente deve restaurá-los com mansidão e não apontando dedos, não sair nas redes sociais dizendo ao irmão o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado. A gente precisa lembrar que o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite, é inimigo do Senhor e ele já está condenado. E nós não queremos a mesma condenação que ele recebeu. Nós estamos caminhando para a santificação, para a maturidade, a plenitude em Cristo, para recebermos a nossa coroa de glória, o nosso galardão. Amém? Então, que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração de cada um, toque em vocês, conversem com o Senhor sobre isso. Se vocês também, assim como eu, costumam reparar o erro do outro, que o outro está vestindo, se é correto ou se não é correto, esse sentimento, perguntem ao Senhor: Senhor, de fato eu estou fazendo errado? Peçam ajuda ao Espírito Santo para que ele conduza vocês ao caminho da verdade, porque ele é o nosso conselheiro. Então é melhor ouvir os conselhos do Espírito Santo do que o conselho dos que estão no mundo, que estão ensinando muitas coisas erradas, induzindo muitos cristãos ao erro, e muitos cristãos estão seguindo como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim como aquela velha história do Maria vai com as outras, esses cristãos estão seguindo os exemplos de muitas pessoas que vivem de aparência, mas que estão vazias no seu interior e estão por aí ensinando coisas, dando conselhos. E essas pessoas que não têm o Espírito Santo dentro de si, que estão vazias internamente, elas não têm condição nenhuma de aconselhar ninguém, e muita gente está seguindo esses conselhos. Então, que a paz do Senhor esteja convosco e tomem cuidado com esses conselhos. Peçam a direção do Senhor, questionem o que é falado, o que é pregado, se não condiz com a palavra, se vai além do que está escrito, se traz não só o que Jesus nos ensinou, o que está na Bíblia, o que Deus deixou como manual pra gente, se vai além disso, se também está trazendo o que Cristo não disse, também não faz parte do Senhor. É isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês fiquem bem, na paz do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus seja com todos.